Boa tarde! Eu quero agradecer a vocês já de antemão que estão aqui com a gente no nosso podcast de Mulheres com Propósito. Hoje é a segunda edição, certo, do Network Woman e nós estamos aqui com convidadas maravilhosas e abençoadas, certo? Então, de antemão, já quero dizer para você, curte, compartilha, encaminha para as mulheres que você acha que isso vai agregar de alguma forma na vida delas, porque além de empreendedorismo, nós levamos o amor, levamos a paz, levamos a palavra do Senhor, falamos do reino e, principalmente, identificamos o nosso propósito na vida de vocês, falando do que queima no nosso coração. Então, logo de início, nós iremos apresentar. Na verdade, cada uma vai ter a oportunidade aqui de falar, de se apresentar. E, na sequência, nós estaremos aí conversando. E você que tem a sua perguntinha, já encaminha aqui nos comentários para que nós estejamos aqui compartilhando esse momento que é tão especial para nós. Eu vou começar com vocês. Boa tarde, meu nome é Penélope. Lá no Instagram, no YouTube, podem me acompanhar, Penélope H. Soares. E a gente compartilha a nossa vivência. Os meus filhos, eu sou mãe do Emanuel, de 1 ano e 4 meses agora. A Raquel, que fez 6 anos. E tem sido, assim, uma jornada maravilhosa. Para quem não sabe, eu morava lá no norte do Espírito Santo, quase Bahia. E desde abril eu estou aqui em Alphaville, vivendo novas experiências, estreitando laços. Estou aqui com essa maravilhosa, a Ruth Vieira, a Rebeca, e hoje a gente está assim, mais emocionado do que na primeira vez, porque estamos com a nossa caneca oficial. E é sempre bom estar por aqui, né? Todas nós temos cumprido o nosso propósito. Então essa é a Penélope, mãe, advogada, esposa, amiga. E quem é a Bruna? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Bruna Pérez. Sou esposa do Renan, mãe da Sara, do Pietro, e eu sou contadora. Foi um acaso assim da vida. Meu sonho era ser médica, não consegui passar. Fui perguntar para um amigo o que eu fazia da vida para não ficar sem emprego. Olha o pensamento da pessoa. E ele falou, vai fazer contabilidade que você tem um perfil, não vai ficar sem emprego. E fui. Então, assim, foi até uma piada na faculdade. Imagina o professor perguntando lá, assim, o que você veio fazer aqui? E eu falando, não sei, tinha o que fazer, aqui tô eu. Mas hoje eu entendo que, mesmo não tendo feito a medicina, eu cuido das empresas. E quando eu cuido de uma empresa, eu cuido das pessoas que estão, né, por trás de um CNPJ. Hoje o pessoal fala que CNPJ forte tem um CPF forte. E eu achava que estava relacionado a score, né? Eu falei assim, então lascou. Mas não, eu descobri que é o cuidado mesmo. E hoje eu cuido muito das mulheres, assim, que empreendem. Porque é um desafio para nós, principalmente nós que somos mães, que somos esposas, que temos que cuidar ali, nutrir o lar. Mas a gente também tem que cuidar da empresa. E eu tô aprendendo com todo mundo todos os dias também. Que legal, que legal. E aí eu vou pedir também para que você se apresente. Estou com a Penélope aqui do meu lado esquerdo. Estou com a minha amada aqui, que é um prazer, na verdade, quando eu cheguei aqui. Nós estamos nos conhecendo agora e eu deixei justamente para esse momento, que a gente se apresentasse todas juntas, é um primeiro contato, né? E é dessa forma que a gente inicia uma caminhada juntos, porque eu vejo assim, Deus Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. Então, o fato de vocês estarem aqui é justamente para que algo se cumpra. Sim. Através das nossas vidas. Se apresente, meu amor. Eu sou a Débora, eu sou a minha primeira vez aqui no Mulheres com Propósito, assim, do prazer. Obrigada pela oportunidade. Eu sou psicóloga, eu tenho me dedicado para me atender 100% de maneira online. Estou com a abordagem sistêmica, que é a terapia familiar. Eu resido, por enquanto, em Caieiras, tenho atendido com famílias, adolescentes, crianças. Cheguei a atender família com 7 pessoas juntos dentro de uma sala. Tem sido experiências muito gostosas, tem sido produzido fruto. Com certeza isso, como você disse, isso tem um propósito por trás disso tudo. Não é algo apenas passageiro. E vai ser um prazer hoje poder contribuir aqui. De alguma maneira. Que maravilha. E assim, poucas pessoas me conhecem, né? Então, para não ficar sem me apresentar, eu vou dizer para vocês que eu sou a Ruth Vieira
em tudo, na vida, no digital, no Instagram, no Facebook, aonde você procurar. Sou Ruth Vieira, sou mãe da Rebeca, né? Nós idealizamos esse projeto Mulheres com Propósito. Ele nasceu no coração do Senhor e veio como inspiração para a nossa vida. E o Mulheres com Propósito, na verdade, ele surgiu logo que eu cheguei aqui em Alphaville. Eu fiquei pensando, a gente falava muito para casais, e aí eu aprendi através da minha experiência que a mulher, ela representa o Espírito Santo na casa. Então é necessário que esta mulher, ela esteja firmada na rocha e que ela esteja ligada a outras mulheres que pensam como ela, entendeu? Que têm o reino no coração, para que elas possam elevar tanto a sua família, seu esposo, seus filhos, seus negócios. Então, eu disse, não, vamos não centralizar em casais, vamos trazer mulheres para potencializar isso. E então, Mulheres com Propósito surgiu, e logo no início fazíamos apenas reuniões em casa, né? Reuniões uma vez no mês, uniam as mulheres, ali a gente abriu o coração, fala do Senhor, louva, chora, conta as nossas dores, e o Senhor, em uma de nossas reuniões, a Rebeca falou assim, eu queria muito fazer um podcast com essas mulheres. E aí, como eu sou muito executora, nesse mesmo dia eu liguei para o Rafa e eu disse, vamos agendar. Então surgiu o primeiro e desde então a gente vem fazendo, hoje é como se fosse o terceiro episódio, né? Uhum. E de agora, assim, esse movimento nunca mais para. E vamos, assim, trazer muitas mulheres e eu falo, você mulher que tem algo, uma mensagem que queima no teu coração, se você ainda não iniciou no empreendedorismo, mas que você tem tua família, que você carrega essa mensagem, já envia, já manda nos comentários aí, que você pode estar aqui no próximo dia, no próximo momento, tá também participando, né, de tudo isso aqui. Então, a gente vai iniciar já aqui o nosso momento, né? Então, compartilha aí com a gente. Se você tem perguntas, já coloca no comentário para a gente receber aqui. E aí eu vou logo falar com a Bruna. Bruna, eu queria saber como você diz, assim, para uma pessoa começar a empreender do zero. Você como uma contadora que, assim, não planejou, mas o Senhor construiu esse caminho e você disse sim, porque foi uma indicação vinda do céu para a sua vida. E você, como você diria assim para uma mulher, principalmente qualquer pessoa, né? Olha, eu quero, não tenho nada, não tenho experiência nem nada. Como é que eu faço para empreender do zero? Experiência todo mundo tem em alguma coisa. Então, assim, no meu caso, eu comecei a empreender a partir de uma necessidade. Eu trabalhava lá na JBS. A minha filha, ela tinha 4 meses e ela estava já na escolinha o dia inteiro, tudo, né? Porque a maioria hoje das mulheres que trabalham é a realidade. O filho fez 4 meses, precisa ir para a escolinha. E aí eu falava assim, gente, eu não tô passando tempo com a minha filha. Quem criou a minha filha nesse período foi praticamente a minha mãe, né? Então, ela que levava a criança para a escola, ela ficou muito mais presente. Muitas mulheres. Tanto que hoje a minha mãe e a minha filha, elas são muito mais apegadas. A minha filha, todo final de semana, ela vai para casa da minha mãe, né? Às vezes eu brinco e falo assim, é uma segunda mãe. Minha mãe não gosta, mas é a verdade. E aquilo começou a me incomodar. Eu falava assim, puxa, não é isso que eu quero. E eu não tinha dinheiro também para começar um negócio. Eu tinha um celular, que na época acho que era multilaser, que nem sei se existe. E um computador da Ace, que tinha mais de 5 anos, que durou o curso inteiro. E de madrugada, quando eu acordava para dar o leite dela, eu perdi o sono. E eu ficava procurando, assim, como ganhar dinheiro extra sendo contador. E aí, nisso, eu achei um aplicativo. Aí, eu fiz lá o meu cadastro e tudo mais. Eu não investi nada ali, gente. Eu não tinha dinheiro. Eu usei o que eu tinha. E foi quando eu consegui os meus primeiros clientes, mesmo trabalhando ainda na JBS. Então, assim, quando eu ouço, né, as pessoas falando, eu preciso fazer um empréstimo,
para abrir uma empresa, eu falo, Senhor, não faz isso. Então, assim, a gente já tem um primeiro código, né? Comece com o que você tem. Com o que você tem. Então, Exatamente. A gente fica todo esperando a mundo situação perfeita. Você tinha um celular, um computador. Bora. vai embora. Então, assim, Isso as aí. pessoas ficam, ai, mas porque eu preciso de um empréstimo? Gente, dá um jeito, vai vender o que você não usa, vai fazer dinheiro se você precisa. Por quê? Quando você começa um dinheiro com empréstimo, você já está assinando seu atestado de fracasso. Entende? A pressão é muito maior. Então, assim, não atropele o processo, sabe? É um passinho de cada vez. Não tem como, sim, você começar com o que tem, né? O pessoal fala muito, assim, de confeitaria. Gente, todo mundo tem em casa uma lata de leite condensado. Não tem? Um Nescau. Se não tiver, Providencia, pede emprestado pro vizinho, É. sabe? Então, assim, são coisas que você não precisa. O pessoal precisa tirar isso da cabeça. Eu tenho que ter dinheiro para começar a empreender. Eu tenho que sair da minha empresa, que eu sou CLT, para empreender. Não. O pessoal fala transição de carreira, eu particularmente acho isso muito errado. Não, eu não entendo que você sair do CLT e ter o seu negócio é uma transição de carreira. Eu falo que é uma transição financeira. Faz sentido. Entende? Então, assim, enquanto você é CLT, você tem ali, como o pessoal diz, né, como que o pessoal fala? Estabilidade. A estabilidade, né, de que não vai ser mandado embora. Então, aproveita, usa isso a seu favor. Comece a empreender aos pouquinhos, então. Aproveita, então, já que você está na CLT e começa a dar os primeiros passos, porque eu fiz isso. Quantas vezes eu deixei de almoçar para ir lá na JuCesp protocolar a abertura de empresa? Que legal. Entende? E eu vou aproveitar o gancho, né? E vou perguntar para Penélope. Uhum. Qual o seu propósito de vida? Você estava contando aqui pra gente um pouquinho da sua história. Sim. Então, nessa questão do trabalhar, né? Eu trabalhava muito. Enquanto advogada, eu tinha... Sabe aquela linguagem? As 5 linguagens de amor, às vezes, é nosso lifestyle. Então, eu achava que o meu jeito de fazer o melhor para a sociedade, para os que estavam perto e que estavam longe, eram sempre servindo. Então, eu era muito intensa em atos de serviço na igreja, atos de serviço na OAB, atos de serviço sempre fora de casa. Então, eu seguindo o modelo que vinha da minha bisavó, que passou para minha mãe, sempre trabalhando. Daqui a pouco eu me vi workaholic, sabe? Naturalmente. E eu tinha uma filha que eu não passava, igual você, não passava tanto tempo com ela. E, às vezes, quando eu estava com ela, eu estava cansada. E aí, através do Pablo Marçal, da cultura do reino mesmo, porque às vezes a gente está em instituições religiosas, em denominação. Eu cantava no Ministério de Louvor. Só que a minha vida, assim como tem hoje, ainda tinha muita coisa fora do lugar. Só que hoje eu tô mais ajustada, sabe? Me ajustando. Porque cada um de nós tem um papel no reino, né? Se nós somos um corpo, a igreja não é templo religioso, somos nós. Então, a Ruth tem uma função específica para ela. Você tem a sua, Bruna. A Débora tem a dela. E qual é a da Penélope? Trazer essas mulheres que estavam no mesmo lugar que eu estava, trabalhando demais, para dentro de casa. Para olhar no olho do filho e no olho do marido. E prestar atenção no que está faltando dentro de casa. E foi aí que eu me identifiquei um pouco com a Ruth. Um pouco não, muito. Com a Ruth Vieira. Porque, assim, a gente acaba sendo aquele tratorzão que quer fazer, que quer acontecer. E o Senhor tem nos chamado através do quê? De pressão alta, de burnout, de vários problemas de saúde. O Senhor me parou e falou, não, agora tu vai olhar para dentro da tua casa. E aí foi aí que os algoritmos também, eu procurando, querendo entender. Porque eu já estava sem dormir, já estava pirada, trabalhando. E eu trabalhava, achando que cumpria o propósito, Bruna. Trabalhava na área de Lei Maria da Penha. Nossa. Assim, eu ainda trabalho, eu ainda acompanho muitos processos. A questão é intencionar. A intensidade estava errada. A intensidade. Então, primeiro a gente cuida da nossa casa, do nosso esposo, dos nossos filhos, da nossa saúde, para depois, sim, devolver algo de bom para a sociedade. Sim. Não tem nada de errado em eu advogar nessa área, não. A questão é a profundidade que eu mergulhei nisso aí. Então, eu recuei um pouco, porque o meu propósito de vida é despertar mulheres para olharem para si, olharem para os seus esposos, olharem para os seus filhos e entender qual é o verdadeiro sentido e valor da vida, que não é só ficar trabalhando, mas é desfrutar. E desfrutar, às vezes, é só estar junto, né? Nem sempre tem que ficar... Exatamente. Às vezes eu tô na casa da Ruth, ou as outras meninas também, a gente só tá ali e a gente sente que tá na mesma frequência e a gente percebe que estamos caminhando para algo que o Senhor tem pra gente. Quando às vezes Marta e Maria, né? Quando a gente
se deixa levar ali, se deixa estar, curte o momento. As coisas vão fluir, a gente não precisa ser tão ansiosa, né? Aliás, vamos até dar uma respirada e deixar fluir, porque até mesmo nesse podcast o Senhor se faz presente, né? E em tudo na nossa vida a gente tem que fazer mais do que intencionalidade para cumprir nosso propósito. E o meu propósito, repito, é esse: trazer as mulheres para o lugar delas, aos pés do Senhor. E dentro de casa, olhando o marido, olhando o filho, sim. E dá para fazer tudo. Isso é muito, muito lindo e muito interessante. Principalmente para nós, mulheres, que isso é um desafio hoje. Né? A mulher que trabalha fora, que tem esposo, que tem filhos. Então, eu acredito que é um dos maiores desafios. Então, assim, principalmente para as mulheres que vão ver a gente ou ao vivo ou gravado, tem essa questão: será que eu consigo empreender? Será que eu consigo trabalhar? Será que eu consigo cuidar dos meus filhos e do meu marido? Então, nós estamos aqui como histórias reais. Histórias reais que acontecem, que de fato existem, e nós estamos aqui mostrando, sim, é possível. É possível, sim. E dependendo do teu nível de transbordo, o nível do investimento que o Senhor vai fazer através do teu propósito, você vai ter condições de exponencializar isso. E a cada mais, assim, quanto mais você exponencializa, mais momento de desfrutes você tem com a tua família. Acredite. É verdade. Isso é muito real. Eu acho que eu vou devolver a pergunta para ela, porque assim, você também é mãe, né? Então, como é que você concilia o empreendedorismo e carreira e maternidade? Como é que vai? É desafiador. Quando o pessoal pergunta pra mim assim, empreender... Primeiro que o pessoal acha que quem empreende dentro de casa não trabalha. Já começa por aí. Essa é a visão, assim, da maior parte do pessoal. Já que você empreende de casa, então eu acho que o pessoal deve achar que a gente fica em casa assistindo sessão da tarde, né? Me corrijam se eu estiver errada, mas essas foram as impressões que eu comecei a sentir. Por quê? Quando você empreende dentro da sua casa, a carga é muito maior. Porque você acorda de manhã, você vai levar as crianças para a escola. Então, assim, vou falar a minha rotina, que eu acredito que é a maioria das mulheres. Você leva a criança para a escola, você volta, você tem que lavar a louça, você tem que ver o almoço, roupa que tem que pôr para lavar, né? Quem não tem uma pessoa para ajudar no serviço de casa, faz tudo sozinha. E além de tudo isso, de conciliar com os filhos, com o marido, com os deveres de casa, você ainda tem que atender cliente. Então, muitas vezes, naturalmente, a gente vai trabalhar à noite, de madrugada. Às vezes a criança fica doente. Se você empreende sozinha, se você tá naquela fase do eu keep, você... Se você ainda tá na fase do eu keep... a fase do eu keep? Se você tá na fase do eu keep, enquanto a criança tá lá internada no hospital, que horas você vai trabalhar? Quando a criança dormir. Em casa, também quando tá todo mundo dormindo. Então, assim, você empreender enquanto mãe... Primeiro que você vai aprender que você não vai ter uma empresa pensando no lucro. E você não vai prosperar. Fique em paz. Quem abre uma empresa achando que vai ficar rico, nem abre. Só vai passar raiva. Porque quando você começa a entender que são sobre pessoas, que são sobre vidas que você transformam, gente, é natural as coisas que vão acontecendo. Sabe? E assim, eu hoje estou na plataforma, né, do Pablo Marçal. Foi assim, nem eu consigo explicar como que eu cheguei lá. Mas eu tenho certeza que foi quando eu virei a chave, que foi quando eu entendi que eu não estou empreendendo para enriquecer. Eu estou empreendendo para conseguir trazer a realidade que eu quero para os meus filhos. E esse é o meu objetivo hoje. Conseguir proporcionar. Acaba sendo uma consequência. Consequência. Eu vou querer... Bom, já que eu tenho uma parceira aqui da minha cidade. Débora, como é para você a terapia online? Funciona mesmo? Eu pergunto assim, porque ela mencionou burnout. Eu tive burnout esse ano. Eu não consegui achar uma terapeuta online para me atender, então teve que ser presencial. Mas como a nossa vida assim, é corrida, se fosse online, para mim teria sido melhor. Como que é hoje essa terapia online? Bom, no começo também eu encontrei muita resistência no quesito de que a presencial eu frequentei quando eu também fiz o presencial, então eu ficava, meu Deus, será que de fato vai dar certo? Só que quando eu comecei os atendimentos, eu percebi que as clientes tinham muita facilidade para conseguir se expor mais.
Então, a exposição acabou sendo maior, elas conseguiam se abrir mais, até mesmo seja no choro, No online. no online. Elas tinham a oportunidade, por exemplo, o lugar que eu mais convivo é a igreja. Então, por exemplo, elas falavam assim, Débora, ainda tem muita gente fechada. Ó, fica entre a gente, tá bom? Coisa que no presencial era mais difícil. A locomoção de conseguir chegar até lá. Então, tipo, até para o paciente fica muito mais fácil para ele em questão de economia, em questão de ele, poxa, se eu atrasar 5 minutos, é só avisar ela aqui, porque eu estava fazendo tal coisa. Então, em questão de atraso, pontualidade, o cliente ele demonstra mais facilidade quanto a isso. Então, eu percebi que o atendimento online, ele contribui, assim, não é presencial, tato a tato. Existem pessoas que ainda preferem, sim, mas eu percebi que, de fato, ele contribui muito, muito mesmo. E eu pensei que não só da minha parte como terapeuta, mas também dos clientes, de eles conseguirem se abrir, eles se sentem mais à vontade, eles se expõem mais. Pelo menos comigo, essa tem sido a minha experiência. Até aqui tem sido isso. Que legal, eu fico assim impressionada, porque hoje você pode ver que com o uso da internet realmente não tem desculpa. Se você tem uma profissão, você tem um desejo de empreender, hoje o uso da internet ajuda muito. E eu fico muito, muito feliz, assim, sabe, com tudo isso que está acontecendo, pelo fato de você levar uma solução para pessoas. Sim. E foi o que ela falou, né? A questão do tempo para filhos, do tempo. Então, quer dizer, e ainda a locomoção. Você, antes que poderia atender somente numa localização, hoje você pode atender o Brasil inteiro, ou até fora do Brasil, basta falar português. Sim, exatamente. E mesmo sabendo o bilíngue, dá para alcançar até outros países, ou até mesmo brasileiros que vão para outros países e eles não conseguem aquele acolhimento que eles gostariam, Perfeito. porque até mesmo fora do país há esse conhecimento de que os brasileiros são mais calorosos. Então, até pesquisando sobre outros países, sobre como são dadas as terapias, até mesmo hoje fora procuram os brasileiros. Isso é algo muito interessante. Eles mesmo lá fora, eles procuram brasileiros que se formaram dentro do país de origem. Legal. Por conta dessa caloria que nós brasileiros temos. E então, mesmo quem for brasileiro também acaba tendo essa oportunidade. Poxa vida, eu tenho a minha colega, que no caso sou eu, né? Eu tenho a minha colega que ela é brasileira e eu consigo entrar em contato. Então... Muito legal. Muito Assim, mais fácil. eu posso já direcionar aqui uma pergunta, que eu sei que Pode. você vai perguntar a alguém, mas eu vi assim, o teu perfil, né, é de uma mulher cristã. E você faz questão de expor isso nas tuas redes sociais. Como psicóloga, como é que isso afeta diretamente, né, na tua profissão? Eu acredito que positivamente, né? Mas aí eu pergunto para você, como é que isso interfere alguma coisa nos teus atendimentos? Ou você se sente mais receptiva ao mercado diante dessa tua postura? Então, em questão aos meus atendimentos, não sinto que isso interfira negativamente, nem mesmo nos meus atendimentos diretamente, porque eu não estou ali dentro para falar sobre religião especificamente. Como psicóloga, eu atendo aos meus clientes a demanda que ele me traz, a dor que ele me traz. Eu estou para escutá-lo naquilo que ele tem para me trazer. Então, sobre a minha pessoa, eu sou Débora Pereira, psicóloga. O que você tem para me trazer aqui hoje? Perfeito. Então, vejo o que ele tem para mim. Em questão de eu colocar eu como cristã, é porque eu preciso me apresentar, eu preciso mostrar quem eu sou. Afinal de contas, se a gente procura um profissional, a gente quer saber de onde ele é, quem ele é. E, às vezes, pelo menos às vezes que eu fui procurar psicóloga, eu procurei saber quais eram os princípios dele. Já passei com psicóloga que eu sabia que ela era ateia, conforme os atendimentos iam seguindo. Para mim, particularmente, minha experiência foi horrível. Eu regredi muito, porque ela debatia comigo coisas que eu dizia que eu não iria fazer por conta daquilo que eu tinha para mim como valor. Não era uma questão de, eu não quero porque eu acho mais bonito. Não. Aquilo fazia parte do meu crescimento, os meus princípios, os meus valores, e eu não iria fazer. Só que ela debatia comigo. Isso. Então, até mesmo por eu ter tido uma experiência
negativa como essa, eu penso que eu acabo De fazer esse posicionamento. Exatamente. Eu consigo respeitar um pouquinho mais do que talvez eu iria fazer se eu não tivesse tido essa experiência. Perfeito, perfeito. Isso é maravilhoso, porque quando a gente procura um profissional, eu acredito que isso é pertinente, inclusive. Porque se você é de um credo, se você acredita em alguma coisa, é como se fosse ali de uma tribo, né? E a nossa tribo é essa. Nós representamos o reino aqui na Terra. Então, é mais fácil você exponencializar uma ação com alguém que pensa igual a você. Porque dois que andam para o mesmo caminho, eles têm a capacidade de chegar mais rápido e de forma mais assertiva. Então, eu vou te parabenizar pelo teu posicionamento e eu gostei muito dessa questão. Eu fiz o curso de terapia para ser terapeuta. Não concluí, mas eu tenho muita vontade de concluir. E eu vejo que essa é uma profissão que tem muito a ajudar nos dias de hoje, Pê. Sim. Porque o mundo hoje ele está assim meio perdido, né? Então existem sim profissionais que eles vêm justamente para dar esse direcionamento, né? Então é exatamente isso. Eu queria saber como era que funcionava e fortaleceu ainda mais o meu pensamento, porque eu quero andar com pessoas que acreditam no que eu acredito. Mas essa questão de se posicionar como cristão é interessante porque, assim, no comecinho do ano, eu passei com uma terapeuta holística. Ela era lá de uma pessoa e ela acredita... Ela tem lá, né, as crenças dela, tudo e tal. Ela é Theta Healing. Mas, assim, isso pra mim nunca foi um problema, porque ela acreditava muito em Deus. E aí, o que eu falo para as pessoas em relação a isso, né? Quando a gente começa a falar de Deus, a gente não tá colocando uma religião goela abaixo. Eu falo assim, gente, aqui não é... A gente não tá discutindo, né? Um católico, um evangélico, enfim. Nós estamos aqui para pregar a mensagem do reino. Então, a gente tá aqui para falar de Deus. Vocês têm que acreditar em Deus. E aí, assim, quando eu vejo o pessoal colocando que é sobre cristão e falar assim, não é religião. É acreditar em Deus mesmo. Eu acho isso muito interessante. Sim, até é interessante você falar isso, porque eu já atendi clientes que não eram da minha religião, não seguiam também aquilo que eu sigo, e mesmo assim foi tudo bem. E era muito legal, porque eles demonstravam respeito por mim, mesmo sabendo de que não eram a mesma linha, e ainda assim eu também conseguia retribuir. Tá vendo? Foi algo muito bom. Eu acho que isso é essencial. E a gente aprende isso, né, a cada dia. Eu acho que não tem como não falar do reino hoje em dia, não tem. Sim, com certeza. Ainda mais quando se trata nós mesmo, né? Ai, é maravilhoso, sabe? E esse momento nosso aqui, ele vem para fortalecer isso. Sim. Porque coisas que você já entende, que você já pensa, mas que você não tem a consciência. É porque é preciso trazer à consciência algumas coisas. Existe uma frase que chega até a ser clichê, mas que eu acho muito, muito importante. O óbvio precisa ser dito. Sim. Porque as pessoas dizem, não, mas isso é tão simples, tão comum. Isso aí, pra quê? Eu sempre digo para todas as pessoas que me acompanham, que estão no dia a dia comigo, que fazem parte da minha equipe de trabalho, de transbordo, ou até do mundo secular, porque a minha vida ela é dividida em vários aspectos, né? Eu sou uma empresária licitante, eu trabalho com licitações para o governo público. Eu tenho uma mentoria e aí eu tenho também o meu transbordo, que eu coloquei como se fosse um empreendimento meu, do meu propósito, né? Para eu colocar como uma prioridade. Então, eu tenho pessoas que me dão suporte para que tudo aconteça. E é assim, tudo que vocês estão dizendo aqui, para mim, se torna ainda mais forte, mais firme, e fortalece assim, o que eu penso, o que eu acredito, sabe? Então, por isso que eu digo, o óbvio precisa ser dito. Sim. E falando em óbvio, parece que eu vi no seu Instagram, Débora, além de psicóloga, você é teóloga, tá fazendo teologia. Não seriam antagônicos? Como assim? Alguém explica Deus? Quem explica? Bom, sim, eu comecei teologia. Eu pensei em entrar nessa área, até mesmo como a minha vida, ela se baseou, eu sempre cresci em um ambiente cristão, na igreja, o lugar que eu mais frequentei, talvez mais do que a escola, mais do que a faculdade, foi a igreja. Então, são pessoas que eu conheço. E as pessoas que eu conheço, convivo, elas ainda têm, muitas, a maioria em si, tem um pensamento muito fechado quanto a isso. Muitas delas carregam tabus, pensam que pode ser falta de Deus.
e só que elas sofrem com isso. Então eu pensei comigo, pensando na área da psicologia. Óbvio que existem vários propósitos por trás, mas pensando na psicologia, eu diria que eu pensando comigo, eu conseguindo entender um pouquinho mais desse outro lado, entrando mais fundo ainda, porque eu sei, mas eu não sei tanto. Então, eu entrando na teologia, no convívio que eu tenho ali dentro com as pessoas, aquilo que ela fala do que ela é mesmo. Eu conseguindo entender, eu tenho uma forma mais ampla de saber aquilo que eles acreditam, as crenças deles sobre isso, até onde eles permitem que a psicologia pode entrar, até onde eu, como psicóloga, posso também intervir, porque, afinal, o tabu que existe entre eles é o quê? A psicologia, ela conseguiu ser reconhecida quando ela conseguiu se desvincular da religião, porque a igreja, o papa, eles eram totalmente ligados. Então, a igreja, ela dominava certa parte, e só foi considerada realmente ciência quando conseguiu se desmembrar. E aí, ao mesmo tempo, a teologia tem medo que a psicologia tome o lugar de Deus, que é a supremacia para eles. Então, as pessoas entenderem que uma não precisa estar dentro da outra para que possam estar usufruindo. Eu posso ser psicóloga, passar com uma terapeuta, fazer terapia e, ao mesmo tempo, eu ser da igreja e ainda assim eu não ter a falta de Deus. Sim. E tá tudo bem com isso. Só que para muitas pessoas não tá tudo bem. Não. Para muitas pessoas. Na verdade, você ainda tá indo muito na contramão do sistema. Exato. Assim, eu tenho colegas conhecidas, psicólogas que passaram por encontros religiosos só pra ir lá no Instagram dela depois dizer tudo, sabe? Eu fiquei, gente, essa pessoa tava do meu lado. Ela realmente ela conseguiu inverter toda a situação. Então, assim, parabéns, né? Eu quero te honrar e, assim, Deus abençoe você nessa sua caminhada. Eu creio que vão ser muitos obstáculos. Imagina, num simpósio de psicologia, alguém vai questionar a sua teologia, então esteja pronta pra isso. Com certeza. Que Deus te abençoe. Gratidão. Sim. E retomando sua pergunta, você mencionou do meu perfil no Instagram. Me fala também mais um pouquinho do seu perfil, da sua bio, como que acontecem as coisas lá. Então, coincidência não, eu também coloquei lá o cristão. Na verdade, eu fui desafiada. Quando eu cheguei em Alphaville, a primeira igreja que eu visitei foi a Lagoinha, porque ela é muito conhecida e tal. E quando eu cheguei lá, tava o pastor Lucinho. E ele falou assim, olha, tem um jogador internacional que na bio dele tá escrito cristão. E aí, na mesma hora, eu falei, o quê? Então, ele é um dos melhores do mundo e ele se posicionou como cristão. Eu fui lá na minha bio, pá! Cristã, mãe da Raquel, mãe do Públio. Porque antes estava advogada, esposa do Públio, mãe da Raquel, mãe do Emanuel. E aí eu coloquei ali na minha apresentação quem eu sou e não o meu negócio. Então a gente tem o Instagram do escritório, e aí lá eu não preciso falar sobre essas particularidades, porque ali é o meu pessoal. E o que eu coloco ali no link da minha bio? Uma mentoria, uma venda. O que é isso? Mentor, assim como a Ruth, eu tô na masterclass dela, maravilhosa, indico inclusive. O mentor é aquele que encurta o caminho. Então, eu fiz a mentoria da Ruth, fiz 2 mentorias do Pablo, fiz algumas outras mentorias que não convém, né, falar aqui. E aí, o que eu fiz? Eu fui gravando os códigos. O que é o código? Igual no início, eu falei, começa com o que você tem. Tudo que a gente vai, em todos os lugares, em todos os ambientes, o Paulo Marçal mesmo estava no Japão, falou, peguei os códigos. Qual o código? Educação, Nossa, cortesia. Então, onde a gente vai, as pessoas com as quais a gente convive, dá para extrair códigos. E o que eu fui fazendo? Fui anotando e fui fazendo vídeos curtos. E, a princípio, eu tinha um grupo de transbordo que eu passava tudo gratuitamente. O que eu observei, as pessoas não davam tanto valor. Não. Então, eu não desmanchei esse grupo. Mesmo. E aí, toda segunda-feira eu coloco um conteúdo lá, mas quem quiser os 100 códigos, que é basicamente o que eu aprendi de lá até aqui, ainda nem terminou, aí paga uma taxa simbólica. Pra quê? Pra ter esse acesso. Tá certo. Entendeu? Pra poder, porque ali eu me exponho também. Ali eu falo, olha, eu ouvi isso e apliquei desta forma. E se você fizer isso, talvez dê certo pra você. E dou acesso à pessoa pra conversar comigo. Então, por isso que eu coloquei ali no link, tem uma mentoria chamada 100 Códigos da Sabedoria, que é justamente o que a gente vem aprendendo nessa caminhada. Do ano passado para cá, eu posso dizer que minha vida mudou. Né? Então, eu quero também que a vida de outras pessoas mudem. De dentro para fora. Porque seria muito legal eu mudar de fora. Seria mais fácil o quê? Primeiro, vão fazer uma dieta, vão fazer uma plástica, tudo por fora. Mas não, eu me lancei para ser tratada de dentro para fora. Então,
cura de paternidade. Hoje eu me dou bem com o meu pai, com a minha mãe. Entender a autoridade do marido. Relação com as pessoas, sabe? Isso é tão importante. Então é isso que eu coloquei ali na minha bio. Obrigada pela pergunta. Imagina. Eu acho que é legal quando você fala isso da percepção que você vai tendo, né? Porque geralmente vai acontecendo, a preocupação diária, a rotina, e nem todo mundo consegue ter esse start, tipo assim, olha, eu tô num processo de cura assim, em relação ao meu pai. Olha, tá acontecendo também com meu filho. Eu estava reproduzindo isso também. Exato. Isso acontece muito com a mãe, né? A gente vai, copiou, colou da mãe, e aí algumas luzes vão se acendendo, a gente respeita e honra as nossas mães, mas não significa que a gente tem que fazer igualzinho. Tem coisas que dá para melhorar. O que a gente precisa muitas vezes entender é que o transbordo é sempre o quê? Rio abaixo. Né? Então, assim, eu entendo a Ruth hoje num posicionamento pelo tempo de estrada que ela tem acima de mim. Então, eu não vou ficar tentando ensinar coisas pra ela. Não, vem dela pra mim e de mim pra outra pessoa. Sabe? Maravilhosa. Então, assim, a Ruth é uma pessoa que já tem 2 livros, que já tem alguma mentoria há algum tempo, que foi líder de QGR. Então, a gente tem que fazer o quê? Honrar ela. Nunca vou ficar querendo mudar o que ela faz. Sua vida. Mas, assim, alguém que ainda tá sendo despertada agora. Essa pessoa, assim. Aí eu vou falar com ela, olha, geralmente mulheres mais novas, ela é um pouquinho mais velha que eu, ela me ensina. A Rebeca é um pouquinho mais nova que eu. O que eu já mudei, que eu as posso idades ajudar. sendo revelada aqui. Isso não significa que há também essa coisa de ir e vir, que é muito bom. E quando a gente tem o coração aberto para ser transformado, essa mudança acontece assim diariamente. Verdade. Inclusive, amanhã, aqui em Alphaville, vai acontecer uma imersão, que quem tiver ao vivo aí Nossa, e não comparecer, fala um pouco sobre isso. Minha mentora. Aproveita. Gente, vocês estão vendo aqui que tá rolando, né, assim, alguma coisa, né, pra mim. Tá, deixa eu dizer pra vocês. Amanhã, o que acontece? Débora, já viu que volta e meia eu falo, Bruna. O que acontece? Essa imersão, ela é algo que... Eu gosto muito de falar do poder da mentalização. Gosto muito. Quando eu cheguei aqui, eu estava no método IP. E no método IP, a gente fazia... o IP era no auditório 1 e os desbloqueios eram no auditório 2. E aí, eu fui no auditório 2. E quando eu cheguei lá, eu senti desejo no meu coração. E você pode fazer aí, pega a receita, pega o código. Já vai anotando aí a receita. Eu coloquei minhas mãos naquele palco daquele auditório P. Uau. E eu disse assim, vou começar a contar os dias, porque eu vou estar nesse auditório. Mas eu não venho para assistir ou fazer participação, eu vou estar fazendo o meu evento. Claro que existem pessoas junto comigo, existem pessoas que sem eles o Senhor prepara, sabe? Pessoas para estar junto. Mas algo assim para dizer, eu fiz o que estava no desejo do meu coração. Sim. Inclusive as pessoas que vão estar participando amanhã, todas elas têm um significado para mim. Uau. E o que é muito interessante, sabe? Então, o Senhor preparou isso para mim. E amanhã vai ser aqui na plataforma, né? Das 8 às 20. O nome da imersão é Network e Propósito. Esse nome foi escolhido... Esse nome foi escolhido porque... O que acontece? Essa palavra ficou muito famosa, sabe? Network. Todo mundo fala, network. Só que eu entendi que o network, ele vai muito além de um contato. Vai muito além de, vamos aqui, tá junto na mesma mesa, falando um podcast, falando de negócios, e depois cada um vai para o seu lado. Não rolou network. Entendeu? Exatamente. Ali houve só troca de contatos. Precisa sentar à mesa. O network, há uma conexão. Sabe? Algo que vai realmente te elevar para um próximo nível. E eu fiz, depois que eu cheguei aqui, eu aprendi o real sentido do network, P. E o que acontece? Tem uma raiz no network que é ser intencional, ser interessante antes de ser interesseiro e servir. Eu servi com amor e sem esperar nada em troca. E aí o Senhor honra. Sabe? Então, isso aconteceu comigo aqui neste lugar. Eu honro a vida de cada pessoa que passou na minha vida aqui. E eu digo assim,
para todo mundo que eu vejo que chega aqui, geralmente fica um ano, né? Padrão é um ano e meio. Foi assim, relâmpago que eu passei aqui, mas que eu fiz história e as pessoas que passaram na minha vida também fizeram histórias para mim. E tem pessoas que eu levo, sabe? E amanhã essa imersão vai se tornar real, tá? Vamos ter pessoas lá e tá aberto o convite. Inclusive, vamos aqui, quem estiver comentando aí na live da P, vai printar esse podcast, vai comentar, marcar todas aqui. E aproveita, segue também. E você vai adquirir o seu ingresso. Os 5 primeiros. Os 5 primeiros que curtir, comentar, marcar as meninas aqui, pode liberar 5 acessos, Penélope. Gente, que isso, hein? O quê? Olha só, o transbordo que aconteceu. Já passa o seu arroba aí. Então, pega o arroba das meninas, marca todo mundo, compartilha, segue e já vem aqui. Eu vou dizer para vocês, o que vai acontecer aqui amanhã nesse lugar é algo extraordinário que o Senhor está preparando. Sabe? Se você vir com seu coração aberto, ciente do que você quer. Sim. Porque, tipo, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Sim. Então, se Assim, você... Uma palavra assim que surge na minha mente é amanhã é dia de metanoia. É dia da chave virar. Então, assim, se você mora aqui nas redondezas e não vem, depois não reclama. Não adianta chorar. Gente, a frequência desse lugar, né? A frequência aqui é surreal. E assim, as pessoas que vêm palestrar... Sem falar que a gente vai estar contando um pouco, né? Porque muita gente pergunta, nossa, como é que a Ruth está ali? É podcast? É livro? É palestra? Como é que está acontecendo isso? Foi sorte, né? Foi sorte? Acho que é sorte. Não, é Deus mesmo. Acima de tudo, mas só que o Senhor, ele é igual para todos. Amém. E por que será que uns recebem e outros não? Então, amanhã você vem saber qual é o código que está por trás de tudo isso. E vai ser aberto. Vai estar aberto o código para você, que vai saber por que esses resultados aconteceram. E tem pessoas que vão vir, que têm resultados também comprovados, e vão estar aqui passando todos esses códigos. Uau. Tá? Imperdível. Então, é sobre isso. Pê, você que me colocou aqui, me apertou sem me abraçar, eu vou dizer para você. Eu quero que você fale para a gente. Você ficou lá no Espírito Santo, fez e aconteceu, movimentou as esferas daquele lugar. E aí você veio aqui para Alphaville. Me diz o que você carrega, o que você trouxe para cá e o que tem aqui que você acredita que precisa para potencializar ainda mais o que você carrega. Desbloqueio. Porque lá eu morava no interior do Espírito Santo. Então eu já estava sentada nas mesas, sabe? Nas melhores mesas. Então, a advogada que compunha a diretoria da OAB e no movimento de mulheres, o maior movimento que tinha lá, eu rapidamente, assim como aconteceu aqui na plataforma, no momento que eu virei a chave de quem era a Penélope, de quem era a identidade, que eu fui curada em relação à paternidade, à maternidade, à honra, rapidamente eu fui vender o planner, até trouxe aqui, o Excepcional Ano, fui vender o planner no movimento de mulheres, eu fui lá colocar meu standzinho e tal, e aí ninguém entendeu o que significava esse um excepcional ano. A Camila falou assim, vem aqui falar 2 minutinhos sobre esse excepcional ano, e aí eu abri, vou até abrir aqui, e falei, olha, você já deu nome ao seu dia hoje? Você já fez algo por você hoje? Você tomou um banho gelado? O que você quer para a sua semana? O que você pode fazer para parar, para vencer a procrastinação na sua vida? E ali os 2 minutinhos viraram 10 minutinhos. E aí ela falou assim, eu senti de no próximo evento você palestrar. Eu passei a fazer parte do grupo que palestrava. E a gente fazia os encontros. E aí quando eu já tava assim, nossa, aqui tá bom, aqui tá massa. E aí eu vim no chamado dos generais. 26 de dezembro do ano passado. E eu trouxe os planos para vender, vendi. E o Pablo me deu a mentoria do Pior Ano desse ano. Consegui falar com o Pablo. Olha e foi só. assim, aquela emoção. E aí eu senti, sabe, no meu coração, como seria estar aqui. E eu e meu esposo oramos, declaramos. Não foi nem uma oração assim formal, sabe? Senhor, Deus. Não, a gente olhou pro céu e falou, Senhor, como seria se nossos filhos e a gente viesse morar aqui? E se for pra gente vir, nos dê sinais.
sinais na área financeira, porque a gente tinha acabado de reformar o nosso escritório. Assim como tá essa sala do podcast toda mobiliadinha nos móveis, em MDF, arborizado, assim estava o nosso escritório e está. A gente não fechou o escritório lá em São Mateus. Então a gente precisava de um sinal, de uma direção. E aí uma pessoa ficou, meu esposo distribuiu, porque a gente tem que ser executivo, tem que ser da execução também. Não adianta só pensar, é orar e agir. Meu esposo distribuiu cartões. E o que é legal? Que a gente já estava na mesma frequência. Isso é muito importante. Primeira coisa que tem que fazer é o marido e a mulher andar juntos na mesma direção. E hoje é mais desafiador, né? Sim, geralmente hoje em dia a mulher quer competir com o homem. A gente quer, se possível, tirar o lugar dele, porque a gente consegue tudo. Então, assim, a gente tem que às vezes baixar, né? Baixar a frequência para poder nos alinhar ali, e o Senhor honra isso. Eu não tenho dúvidas que um dos motivos que a gente tem prosperado é honrar o meu esposo, aceitar às vezes alguma direção que ele dá que é diferente daquilo que eu quero. E nisso a gente vai sendo tratado e o Senhor vai ordenando a bênção. Isso é muito real. Ele distribuiu os cartões. E aí uma pessoa ligou dia 25 de fevereiro, acho que era no Carnaval, se ele poderia vir para cá no Carnaval para executar um projeto de regularização de imóveis. Eles iriam planejar e já executar e já estavam alugando um ponto. E aí meu esposo falou assim, nossa, mas você me ligou agora? Eu falei, pois é, eu tô te ligando porque minha mulher insistiu, mas eu não acredito que você vem. Aí meu esposo, eu tô desde janeiro aguardando essa resposta, pode deixar que eu vou. Quando foi no domingo, meio-dia, meu esposo estava vindo para cá, não dava para comprar passagem, ele veio com o carro, me deixou lá. Quando foi no final de abril, a gente chegou no dia que estava acontecendo aqui na plataforma, eu assumo o seu palco, da Nath Rodrigues, e aí eu falei, eu vou, do jeito que eu tava. Ele me abençoou, falou, você vai mesmo? Você tá com disposição para isso? Nem banho tomei. Nath... te acompanho online, tô indo pra aí, e eu já cheguei assim, e eu chorava, e eu sentia, sabe, uma presença, e meus filhos se misturaram com a galera aqui, e daqui a pouco eu fui conectando com o pessoal do Janley, com a Ruth. Nessa questão de network, teve mesas erradas que eu fui? Tive, mas em tudo o Senhor foi comigo. Por que eu falei do metanoia? Porque aí eu me fechei um pouco, falei, vou ficar orando durante 21 dias. Executamos, tentei trazer o movimento de lá pra cá. Mas quando a gente... Olha só, pega o código aí, quem tá assistindo. Numa geografia nova, numa estação nova, as coisas que serviram para aquela situação, a maioria não vai. Agora são novas chaves, agora são novos códigos. Deus está te subindo de nível, você vai ser treinado em novos aspectos. Sim. E aí aqui, o Senhor falou assim, eu vou colocar no teu caminho as pessoas do seu destino. Não demorou muito, ou foi a Rebeca ou foi a Ruth, me chamaram para o Mulheres com Propósito. Foi o Queens ou Mulheres com Propósito primeiro? Mulheres com Propósito. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei na recepção, eu tinha sonhado uma vez, e eu já tinha assim, meio que esquecido esse sonho, que eu estava no prédio que a Ruth Vieira morava. Eu conhecia ela do online, já tinha assistido algumas lives dela online, e muitas vezes até chorava, mas não falava nada, não me manifestava, porque eu queria manter a pose. Entendam que na minha cidade eu já estava mentora, entendeu? Tipo assim, aqui eu meio que me vi confusa quanto à minha identidade, porque eu fui Saiu do quentinho. Por várias mentoras, assim, estrelas, stars. Aí eu cheguei, não é o caso da Ruth, porque ela é muito humilde, muito usada pelo Senhor, justamente por isso. Aí eu cheguei assim na recepção, fiquei, uau, parece que eu já vim aqui. Até o vaso de planta que tinha lá. Eu fiquei, meu Deus, tá igual ao meu sonho. No meu sonho, ela me aconselhava sobre casamento. Não fosse pouco, não passou um outro evento que ela deu. Eu ia comprar o livro, uma pessoa que estava no evento dela me presenteou com o livro da Ruth. Uau! E, de fato, eu li e veio de encontro a muitas coisas, sabe? Veio complementar. Algumas coisas que tá dentro do Código da Sabedoria, acho que eu vou até colocar no YouTube. Gente, vou disponibilizar um brinde. Eu tenho um vídeo sobre os códigos da Ruth Vieira. Eu vou transbordar, vou colocar no meu canal no YouTube. Gente, quanta honra! Vou disponibilizar no meu canal do YouTube os códigos da Ruth Vieira. E então, ali eu vi confirmação, sabe? União de propósito. E aí eu fui desvinculando através de conversas simples. Eu falava, Rebeca, eu recebi tal convite. Tal. Por exemplo, esse final de semana eu fui convidada para estar como staff no Paulo Machado. Uau. E aí elas conversaram comigo, o que está dentro do seu propósito? Estar aqui amanhã está dentro do meu propósito. Sim. Servir a essa frequência, entendeu? Então o Senhor ele vai contribuindo. E foi nisso aí de vir para cá para me desbloquear. A entender que eu não tenho que sentar na mesa
Não tem que estar no maioral. Se aquela mesa já tá, já aprendi tudo que tem para aprender, vamos para a próxima. Sim. E eu acredito que, assim, Deus também une propósitos e eu acredito que eu posso agarrar no braço da Ruth. E no braço de vocês também, porque ela tá mais próxima. E nós íamos juntas para uma próxima mesa, sabe? Verdade. Eu acredito nessa união. Eu acho que o Mulheres com um Propósito... Eu falei com a Rebeca, ela falou, você vai marcar o seu evento? Eu falei, Rebeca, eu não tô preocupada com o nome de evento, não. Pra mim, a gente pode encarar junto esse Mulheres com um Propósito, porque é sobre reino. Eu não tenho... Não tem que estar a cara da Penélope, tem que estar a cara do reino. Esse rosinha, eu acho que o que está dentro da gente é uma essência muito simples e muito pura, a qual eu não quero perder, eu não quero me desvincular disso. E foi por isso que eu vim para Alphaville. Maravilha, maravilha. Diante de tantas revelações, né, muita coisa assim, não sei para vocês, mas para mim virou muitas chaves aqui. Sim, certo? demais. E aí eu queria saber, você ainda quer fazer mais alguma pergunta, as meninas? Eu acho que já... Já fez? Vocês ainda querem fazer Eu ainda mais? tenho uma pergunta para a Bruna. Então vamos lá. Você falou que você trabalha na área de finanças. Sim. Você trabalha... A minha pergunta para você é, como que uma boa gestão de finanças em uma empresa pode contribuir para que aumente os resultados? Eu acredito que essa é a dor da maioria dos empresários, geral, tanto homem quanto mulher, é querer dar... É uma falsa... assim, é uma ilusão, né? Falar assim, não estou dando lucro. Muitas vezes, você consegue melhorar os seus resultados financeiros enxugando gasto. E eu falo isso porque eu tive um case, assim, de sucesso na pandemia. Foi muito assim, foi Deus mesmo. Essa empresa me contratou para fazer um BPO financeiro na pandemia. No mês seguinte, fechou tudo. Aí pensa, uma empresa que só fazia eventos presencial, de repente não pode mais fazer. E eu já estava nesse movimento do Pablo, né, de fazer tudo online, tudo digital, e eu ficava assim para ela, moça, você tem que ir pro digital, vamos fazer seu evento online, porque se eu via as pessoas explodindo no digital fazendo evento, ela também tinha capacidade. E ela não dava muita atenção para mim. Até que ela viu o caixa dela reduzindo, ela quase entrando no negativo. Quando ela chegou na beira do abismo, eu falei para ela assim, então, vamos fazer um teste? Eu te dou uma receita, você segue. Se der certo, ok. Se não der, tudo bem. Mas vamos validar isso? E aí eu estruturei o financeiro dela, falei onde que ela tinha que reduzir conta, onde que ela tinha que renegociar com o fornecedor. Assim, falei para ela, primeiro vamos focar onde que está a torneira aberta, né? Vamos reduzir todos os gastos que a gente pode, vamos renegociar, aproveitar o momento que era propício mesmo. E depois a gente vai para o próximo passo, que é fazer essa gestão aí dos seus eventos. E ela seguiu direitinho. Eu peguei o financeiro dela e falei assim, olha, você tem que fazer um evento por mês, você tem que faturar tanto, e você faturando tanto, que é diferente de lucro, já está incluso o quanto que você vai pagar de imposto, todos os custos, a folha, as despesas da empresa e tudo mais. Gente, por Deus, essa mulher começou a faturar muito. Demais, assim, sabe? Até eu fiquei assustada. Ela falou pra mim depois, numa conversa assim, no telefone, falou assim, Bruna, o meu faturamento aumentou demais. Porque ela entendeu que naquele primeiro momento ela não precisava vender mais. Ela precisava organizar a casa. Então, o pessoal, às vezes, acha que, pegando um empréstimo vai resolver os problemas. Pega não! o código, galera, organiza a casa. Gente, eu já tive cliente que eu passava... Eu passava receita de bolo. Teve uma empresa que eu tava na maternidade. Eu passava receita de bolo. Aquela mulher fazia tudo errado. Sabe? Ela pegava empréstimo em cima de empréstimo. Falava assim, gente, que bola de neve é essa? Não tá fazendo nada. Caía o dinheiro na conta. Ela já saía pagando tudo que não era pra pagar. As pessoas misturam muito, né? Pessoa jurídica com pessoa física. Eu falo por Não, mim. isso é um fracasso, né? Isso... O meu escritório hoje é tudo separado, mas eu já passei por Mas isso. sabe onde que isso foi reforçado? Principalmente na pandemia, teve muita gente na internet falando pra empreender pelo CPF. E eu era a louca da internet, que ficava brigando com Deus do mundo. Falava assim, o que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, não tem essa de empreender no CPF. Não tem como. Você vai vender lá nessas plataformas digitais, no seu CPF, e a Receita Federal, o Imposto de Renda. Aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Vocês querem fazer, vocês fazem. Se tem gente ensinando errado, né? Paciência. Então, eu comecei a ensinar o certo para quem queria aprender. Então, hoje, quando você vai abrir um negócio, e você pode abrir como MEI, faça isso.
É muito melhor você começar a pagar, sei lá, eu acho que o mais caro hoje tá R$ 72 no MEI. Comece pagando R$ 72, usa isso como um treinamento, como um estágio. Sabe, as pessoas acham que, eu vou conseguir no CPF. Já começou Mas tem aqueles errado. que também se acomodam no MEI. Que eu já passei por essa fase também. Sim. Tipo, não, vou ter que pagar mais pra fazer a mudança societária. Quando meu esposo chegou pra mim falando, amor, tá na hora da gente mudar isso aqui, até pra atrair novos negócios. Porque se a gente se coloca... Você tá sinalizando pro universo que você quer ser MEI. Ou seja, você só quer faturar aquele X. Quando, na verdade, você isso é realmente uma virada de chave, Mas sabe? eu falo assim, faz um estágio. Quando você tá na faculdade, você não tem que fazer um estágio obrigatório. Então, se você quer empreender, comece como MEI. Então, gente, tem que pagar o preço. É muito melhor você pagar R$ 72 por mês. Ficar 10, 15... Não, e já vai atrás dos clientes, entendeu? Por quê? Porque hoje, qual que é o mal da galera? A maioria das pessoas que não prospera porque não gosta de pagar imposto. Ponto. Mas você é a favor do governo? Não tô falando isso. Tô falando que existe uma regra. A gente tem que seguir princípios. Agora, sabe que uma coisa muito interessante que as pessoas não entendem isso. Se você tem pouco faturamento, você paga o MEI ou pouco imposto. Se você está recebendo... Falei agorinha para ti. Eu digo, nossa, porque não sabe quanto é que eu recebi de imposto. Gente, o caso é o seguinte. Se você está pagando muito imposto, é porque você está faturando alto. Exatamente. É redundante. Então, quer dizer, você tá pagando pouco imposto é porque você tá com baixo faturamento. Agora, ter alto faturamento e mesmo assim não querer pagar, você tá fugindo dos princípios. São princípios. Né? Entende? E outra questão que o pessoal precisa começar a tirar, assim, da caixinha, é esse negócio de lucro. Gente, faturamento é uma coisa, lucro é outra. Exatamente. Eu conheço muita gente que fatura milhões e deve milhões. Gente, eu acho que a gente vai precisar fazer aqui um podcast só disso. De finanças. Não, porque, sério, já vou convidar você aqui, porque isso é bom para mim, para nós, né? Para todo mundo. Para todos nós. Então, hoje nós soubemos aqui que nós temos uma contadora, temos uma psicóloga e temos uma advogada. Então, quer dizer, você está com tudo que você precisa aqui, nessa mesa. Diz aí se eu não sou soberana. Olha. Então eu estou muito bem, estou com uma mesa bem abençoada. Então, só que a gente falou aqui um pouco do que a gente faz, de tudo como a gente desenvolve, mas é necessário, assim, nessas entrelinhas, saber um real papel de um advogado, no que você pode ajudar você, o que você pode ajudar, então, e você, meu amor, você vai me ajudar, né? Nós estaremos juntos aí, eu tenho certeza que hoje foi só o início de um novo caminho que nós iremos percorrer junto. E temos perguntas? Não? Então você que não fez a sua pergunta vai ficar sem respostas, mas eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais. Estamos finalizando o nosso podcast. Mas saiba que todos os meses temos o podcast Mulheres com Propósito, agora com xícaras personalizadas. E deixa eu dizer para você pode adquirir, viu? Se você tiver vontade de ter essa maravilhosa xícara aqui, rosé. O Queen's Club, gente, o movimento Queen's Club vai estar aqui fazendo seu podcast logo em breve, estamos marcando. E coloque na sua agenda que na primeira quinzena de dezembro teremos um evento internacional, Queen's Club internacional, aqui no auditório da plataforma. Então, não fique de fora. E você que quer adquirir sua xícara maravilhosa, rosé iluminada, entre em contato aí com a equipe aí do Mulheres com Propósito, e aí você vai ter esse luxo na sua mesa e tomar seu cafezinho. Faça suas considerações finais, P. Eu só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade. Acredito numa parceria, né? Uma advogada e uma contadora. Por que não? Né? Quero fazer lives com a Bruna sobre o aspecto teologia e psicologia. Acho que a gente tem muito... Débora. Acho que a gente tem muito para somar, né? Falando mais sobre isso, porque aqui o podcast é uma hora, né? Uhum. Eu acredito que eu e você podemos trabalhar juntos, gente. Às vezes uma questão tributária. Dá para trabalhar junto com uma boa contadora e uma boa advogada e evitar prejuízos. Até, às vezes, numa consulta preventiva, mas também dá para consertar o leite derramado, né? Verdade. E eu só tenho a agradecer a Ruth,
a Débora e a Bruna. E até o próximo podcast. Se não tiver aqui, vou estar acompanhando esse podcast que tem sempre mulheres maravilhosas para somar as nossas vidas. Eu posso dar um spoiler? Eu tenho quase certeza que ela vai estar no próximo. Tá, vamos agora, Bruna. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito bom estar aqui, uma experiência assim, para amei conhecer, descobrir uma caieirense. Nos descobrimos, é difícil. Muito Caieiras existe, né? Exatamente. E eu tenho certeza que vai sair muitas parcerias aqui com vocês três. Sempre que eu puder, estarei aqui, com certeza, estarei assistindo também. E você de casa aí que quer arrumar a sua empresa, né? As suas finanças, tem jeito, não precisa pegar empréstimo, pelo amor de Deus, a gente consegue resolver isso. E é isso. Maravilha. E você, meu amor? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Com certeza foi algo muito gostoso. Desde o começo, desde a entrada, desde a porta, até chegar aqui dentro. Tem sido algo acolhedor, algo gostoso, principalmente entre nós. O fato de nós podermos nos conhecer foi algo que acrescentou bastante, como a Penélope falou. Entre nós também existiram chaves e são chaves que têm sido desatadas. Tá acontecendo, mas também tá acontecendo dentro, tá acontecendo fora. Então, agradeço por essa oportunidade. Também estou disponível entre nós, com certeza concordo que entre nós podemos fazer conversar, parcerias. E quanto ao meu Instagram também, @deborapereira.pc, para contatos, para caso possa ajudar em alguma coisa, e é isso. Eu tenho certeza que pode, porque já vai começar por mim. E eu estou muito grata ao Senhor, porque para Ele toda a honra, toda a glória. E Ele é que reina aqui. Ele está no comando dessa e de todas as mesas que eu estarei presente, Ele estará em primeiro lugar. E eu quero dizer para você que assistindo esse nosso podcast, seja no YouTube, seja no Instagram, você é nosso convidado, tá? A estar participando. Nós fazemos todos os meses, segunda edição, 2 edições por dia, tá? E você que é mulher, que tem seu empreendimento, que é empreendedora, que tem algo a transbordar na vida de alguém, já entra aí no direct, fala com a Rebeca, com a Penélope, que elas vão estar direcionando vocês para que vocês estejam participando da próxima edição. Um abraço. Que Deus abençoe e ótima noite, eu acredito, né? Tchau, gente!